Para você ligadinho no canal Rosenildo Nunes Oliveira, estamos chegando com um vídeo novo no canal Futebol Brasileiro, Brasileirão 18ª rodada. Mas antes de continuar o vídeo, se inscreva no meu canal e dê aquele like, porque isso me ajuda bastante. E ative o sininho de notificação, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você recebe notificação que tem vídeo novo em primeira mão. Vamos lá, vamos falar de Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Rodada essa que se iniciou nesse sábado, dia 7 de setembro, feriadão, às 11 horas da manhã. Tivemos dois jogos já na rodada. A equipe do Corinthians, que briga na parte de cima da tabela, é terceira colocada até então na tabela de classificação, pode ser ultrapassada pela equipe do São Paulo, né, que ainda joga na rodada, mas o Corinthians jogou na rodada, recebeu a equipe do Ceará e acabou sucumbindo, mesmo em casa, né, vencia por 2-0 e acabou cedendo o empate para a equipe do Ceará em 2-2, e a equipe do Corinthians, que realmente aspira a maiores pretensões no Campeonato Brasileiro, um resultado ruim para a equipe do Corinthians, já que vencia por 2-0, jogava em casa e acabou cedendo o empate. Mas resultado ruim mesmo foi o resultado do Vasco da Gama, que jogando no São Januário, nos seus domínios, ainda assim perdeu por 2-0 para a forte equipe do Bahia. A equipe do Bahia treinada pelo Roger Machado, uma equipe muito bem treinada, uma equipe certinha em campo, né? Taticamente uma equipe que tem jogado bem. E o Bahia acabou vencendo pelo placar de 2-0. O Bahia sempre ali entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, fazendo realmente uma grande campanha. Já o Vasco da Gama sempre na sua saga, na sua briga, para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, né, um resultado até certo ponto surpreendente, porque o Vasco jogava em casa. Se for olhar pela tabela de classificação, nem tão surpreendente assim esse resultado, porque o Bahia realmente vem bem na competição. Temos ainda vários jogos na rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, ainda às 17 horas, temos o Fortaleza jogando contra a fraca equipe do Fluminense. Aí o Fortaleza jogando em casa é ligeiramente favorito. A equipe treinada pelo Zé Ricardo, né? O Fortaleza que perdeu o seu técnico Rogério Ceni, que foi comandar a equipe do Cruzeiro, contratou imediatamente o técnico Zé Ricardo, e agora imagina-se que realmente o Fortaleza continue essa saga para brigar, para não cair para a segunda divisão do ano que vem. O Fortaleza que não vem mal na competição, né? Nesse momento, realmente a briga do Fortaleza ele vem vencendo, que é a briga para não cair, vem fora da zona de descenso. Já a equipe do Fluminense muito mal, cada vez pior no Campeonato Brasileiro, corre sérios riscos esse ano, porque além da classificação, na tabela de classificação, não se vê melhora no futebol, no desempenho em campo. Então o Fluminense é candidatíssimo, né, a rebaixamento esse ano. A equipe do Avaí, que também é outra equipe que briga para não cair esse ano, vem mal na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, recebe a forte equipe do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro até aqui, com 36 pontos. E o Flamengo, mais uma vez, brigando para se manter na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Joga contra o Avaí, o Flamengo mesmo desfalcado, né, sem várias peças. Bruno Henrique na seleção brasileira, de Arrascaeta na seleção uruguaia, o Orlando Berril, que foi servir a seleção da Colômbia. Enfim, o Flamengo com vários desfalques, né, o Rodrigo Caio suspenso, mas ainda assim o Flamengo realmente favorito para essa rodada do Campeonato Brasileiro e para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe do Internacional, às 19 horas também deste sábado, recebe a equipe do São Paulo jogando lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Eu aponto favoritismo para o São Paulo nesse jogo, que mesmo jogando fora de casa, né, o São Paulo vai com a equipe titular, o Inter provavelmente com a equipe reserva, ou se não com toda a equipe reserva, com grande parte da equipe reserva. Eu acredito que o São Paulo deva vencer esse jogo, ou se não, o resultado de empate também para mim não seria surpresa, já que o São Paulo não consegue grandes resultados fora de casa. Mas se for para apontar um favorito, o favorito é o São Paulo.
A equipe do Goiás recebe o Palmeiras jogando no Serra Dourada, em Goiânia, né, na noite deste sábado, às 21 horas. O Palmeiras, na minha opinião, favoritíssimo a esse jogo. O Palmeiras que tem realmente fato novo, né, que é a estreia do Mano Menezes como técnico do Verdão. O Palmeiras que briga realmente pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, tem um elenco grande, numeroso, um elenco forte, para brigar realmente para ser até campeão brasileiro. Nesse momento, a briga pela ponta da tabela do Brasileirão concentra-se entre Flamengo e Santos, depois São Paulo, Corinthians e Palmeiras, né? Essas 5 equipes realmente brigam na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Então eu não descartaria o Palmeiras como candidatíssimo ao título brasileiro. O Palmeiras que tem realmente um elenco numeroso e muito forte, e com certeza favorito para jogar contra o Goiás no Serra Dourado na noite deste sábado, dia 7 de setembro. O Cruzeiro recebe a equipe do Grêmio jogando lá em Minas Gerais. Esse é um jogo sem grandes prognósticos. O Cruzeiro poderia ser apontado como favorito por jogar em casa, mas nem tanto, porque eu acredito que a equipe do Grêmio é mais forte, é uma equipe melhor do que a equipe do Cruzeiro. Mas, pelo outro lado, o Cruzeiro joga em casa, empurrado pela sua torcida. Então, um jogo bastante difícil de apontar um favorito. Um jogo que um resultado de empate é um resultado bastante natural. Se fosse para mim apontar um placar, eu apontaria o placar de 2-2. Eu acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo em que as duas equipes vão para cima. O Cruzeiro, por estar jogando em casa, acredito que vai tomar algumas precauções. A equipe do Cruzeiro, do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni que gosta das suas equipes jogando no ataque, mas com cuidados defensivos. E a equipe do Grêmio, que realmente é aquele futebol que tenta ser envolvente, tocando bola e partindo para cima. Então, um jogo bastante interessante na manhã de domingo, Cruzeiro e Grêmio jogando lá em Minas Gerais. Esse jogo das 11 horas da manhã, um jogo que realmente com grande apelo. O Botafogo recebe a equipe do Atlético Mineiro às 16 horas do sábado, jogando no Newton Santos, né? Lá no Rio de Janeiro. Realmente um jogo bastante interessante. O Botafogo, que realmente tem uma equipe de razoável para boa, uma equipe que briga aí no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, e o Atlético Mineiro que briga na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Um jogo bastante igual também. Se fosse para apontar favorito, eu apontaria o Atlético Mineiro pela posição na tabela, mas o Botafogo também é uma equipe bem treinada, uma equipe que toma poucos gols, apesar de não ter um ataque realmente que costuma resolver facilmente, mas é uma equipe que vem conseguindo alguns resultados surpreendentes na competição, e não é à toa que realmente nesse momento da classificação do Campeonato Brasileiro, ela se encontra ali numa zona intermediária. Já o Atlético Mineiro tem uma equipe com jogadores de nome, realmente, muitos medalhões, mas não consegue jogar o seu melhor futebol. Outro jogo interessante das 4 da tarde do domingo é Santos e Atlético Paranaense. Mas eu já vou apontando favoritismo absoluto para a equipe do Santos. Por quê? Porque provavelmente o Furacão vai entrar com o time todo reserva para enfrentar a equipe do Santos, já que o Atlético Paranaense vislumbra, né, o título da Copa do Brasil. O Atlético que entra em campo na quarta-feira às 21h30 contra a equipe do Internacional, jogando para realmente ser campeão da Copa do Brasil. O Atlético tem grandes chances de ser campeão da Copa do Brasil, porque tem um bom time, então vai poupar jogadores, por isso o Santos favorito a continuar ali na briga, na ponta da tabela do Brasileirão com a equipe do Flamengo. E o último jogo da rodada, também neste domingo às 19 horas, lembrando a vocês que a rodada desse final de semana encerra-se no domingo mesmo às 19 horas. A equipe do CSA recebe a equipe da Chapecoense. Esse é um jogo realmente sem muitos apelos, né? Duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela de classificação, equipes realmente fracas que vão lutar com unhas e dentes para permanecer na primeira divisão, mas na minha opinião, na minha modesta opinião, as duas equipes devem, ao final do Campeonato Brasileiro, devem cair para a segunda divisão, porque o futebol que vem jogando nesse momento da competição é realmente muito fraco. Se elas quiserem permanecer na primeira divisão, terão que melhorar bastante.
Galera, sempre lembrando a vocês de dar aquela força, se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like, porque isso me ajuda bastante. Ativando o sininho de notificação, por quê? Porque sempre que tiver um vídeo novo no canal, você recebe a notificação de vídeo em primeira mão. E compartilhe esse vídeo nos seus canais, nas suas mídias sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Me ajude a crescer esse canal para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, sempre falando do futebol brasileiro. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, um abraço a todos.